E assim foi a festa. Hoje nós lembramos o primeiro milagre de Jesus. E para muita gente esse primeiro milagre não faz muito sentido. Mas a gente vai tentar entender que faz dentro da tradição cristã. Nós vamos agora lembrar que a gente ouviu no Salmo. No Salmo 36, do verso 5 a 6. O teu amor, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, e as tuas decisões são insondáveis. A tradução é da Nova Tradução Internacional. Eu gostei dela. Outras são mais buscadas, outras muito simples. Mas eu gostei dessa que é meio termo. O salmista, ele nos traz a noção que eles tinham de Deus. Eu acho que uma das mais elevadas do Antigo Testamento. Porque quando a gente vai lá no Antigo Testamento, está Deus pedindo, gordura, fumaça, sangue. E Deus é sanguinário. Deus adora uns boi gordo, queimando. Os sacerdotes adoravam a carne, Os levitas adoravam ficar com a carne, a picanha lá deles. E a gente vê aqui o salmista falando de que Deus, ele é alto. Ele é alto no sentido de uma compreensão elevada. Ele é amor, ele é justiça, ele é fidelidade. E a compreensão desse Deus, ele não está limitado a um Deus territorial do antigo Israel que pedia sacrifício. Ele não está delimitado a um Deus que pedia rituais, mas ele é um Deus que ama a sua criação. Ele tem carinho por aquilo que ele criou. E o ser humano, não importa aquilo que o ser humano fale de Deus, não passa de um ídolo feito à imagem e semelhança da compreensão humana. O salmista, na Escritura Sagrada, nos mostra um Deus que transcende a compreensão humana até hoje. Enquanto hoje nós temos 1000 teólogos, 1000 livros, mas a compreensão de Deus ainda é um Deus tribal, que quer eliminar seu inimigo, ainda é uma divindade que tem um clubinho de escolhidos, um clubinho de santos, aonde esses santos são encaminhados para eliminar seus irmãos. E a gente vê que Deus não é isso. Isso é idolatria humana. Isso é a limitação da mente humana. Uma mente humana animalizada. Uma mente onde a violência rege as nossas relações humanas. Nós temos um verniz de civilidade. Nós temos um verniz de boas maneiras. Mas quando a gente vai ver o ser humano em si, é um querendo derrubar o outro. É um querendo extirpar aquele que ele considera um potencial inimigo no meu caminho. E Deus não é isso. Jesus, ele foi posto justamente para isso. A gente tem esse Deus muito grande. E quando a gente fala da encarnação do Verbo de Deus, é um Deus que ele vem à Terra, nasce como um ser humano. A gente lembrou todo esse período agora, o Natal. O Natal não é presente, o Natal não é pisca-pisca, o Natal é a compreensão desse Deus que veio habitar conosco, desse Deus que caminhou, comeu comida. É um Deus que nasceu na periferia do seu lugar. É um Deus que sentiu a dor humana. É um Deus que dentro do seu período histórico ele viveu a realidade do seu povo. Ele não é uma divindade como a gente tem nos antigos povos, que mesmo quando vem à Terra é um super-homem, Só falta o super-homem em si, que a gente conhece dos quadrinhos, é uma comparação às antigas divindades que a gente tinha nas antigas religiões. É um ser que veio do alto, tem super força e voa e faz acontece.
Jesus ele não tinha sua força, ele não voava, e até aquele momento ele era uma pessoa comum. Até um momento de alegria. Até um momento onde esse Yeshua, esse Jesus, que foi mandado para nós, com carinho por Deus, ele se encontra num dos momentos que naqueles povos do Mediterrâneo, naqueles povos orientais, o casamento era e ainda é até hoje uma festa por excelência. A festa que dura dias. E essa festa, naquele momento, no primeiro dia, já faltou o mais essencial daquela festa, que era o vinho, que alegrava os seus convidados. Era o povo ficar bêbado mesmo, tá? E o povo comemorava, e só terminava depois que já estava todo mundo caído. E os noivos já estavam lá na lua de mel deles, e a festa terminou, né? Até enquanto os convidados tivessem lá ânimo e a família tivesse condições de sustentar aquela festa. Quanto mais rica a família, mais tempo a festa durava. Jesus está lá na festa. E eis que acaba o vinho. E Maria, vamos dizer assim, Maria tirou Jesus do armário ali. Jesus foi obrigado a se manifestar. Jesus foi posto à prova ali por Maria. E Maria fala, ó, tá faltando, hein? Ó, mulher, sabe que não é minha hora agora, tô nem aí, vai ter que ser agora, né? E Maria tira Jesus dali daquele lugar de esconderijo divino e ele pega as chamadas talhas, né? Que eram os vasos cerimoniais de purificação ritual do povo judeu. E essas talhas eram grandes. E Jesus transforma aquilo tudo em vinho. E aquele vinho é transformado milagrosamente aquela água é transformada milagrosamente em vinho. E qual é o significado desse vinho? Jesus transformou água em vinho para o povo comemorar e acabou. Então não faz realmente sentido. Hoje a gente vê que tem pregador que fala, não, tem gente que detesta essa parte do casamento. Não, Jesus não transformou água em vinho. Jesus bebia, deu vale, né? Jesus bebia, o povo hebreu, até hoje está lá, não deu vale. Não, né? O significado do vinho. Antes a gente tem que ver a água. A água, nesse momento, ela representa a nossa natureza natural. A natureza da humanidade. A natureza de mortalidade. Aquilo que é água maravilhosa, tem outros significados, mas neste momento aqui, a água é aquilo que vem da natureza. A água insípida, inodora, ela é água. Ela representa a humanidade em seu sentido neutro. A humanidade que nasce, cresce e morre. E através da ação de Jesus, aquela água, que é a humanidade que nasce, cresce e morre, ela se transforma no vinho. O vinho, com suas capacidades alcoólicas de dar alegria, de transformar a consciência humana, às vezes para pior, mas dar alegria naquele sentido. Transforma a natureza humana em sua natureza divinizada, ou sua natureza redimida, sua natureza glorificada, seja qual nome quiser escolher, mas a natureza que Cristo transforma. Aquela natureza que onde Cristo toca, ela se modifica para algo sobrenatural. Quer dizer que nós vamos nos transformar assim que Jesus chega em seres angelicais? Não. Ela simplesmente representa aquela modificação no caráter humano, no caráter onde Deus vai transformando a nossa realidade humana, ruim, mesquinha,
numa realidade cada vez mais misericordiosa, amorosa, justa. Não no sentido humano propriamente, mas no sentido divino. Pois a misericórdia humana, por si só, não é a misericórdia de Deus. A justiça humana não é a justiça de Deus. A fidelidade humana não é a fidelidade de Deus. Mas a gente tem que entender que essa transformação, ela vem de Deus. Essa transformação, ela se inicia como cristãos. Nós acreditamos que essa transformação se inicia no batismo. Mas ela só termina quando a gente estiver frente a frente com o Senhor. Ela só termina no dia final da nossa existência, e nós nos encontraremos com o Senhor e doador de todo bem. Jesus, Ele vai nos moldando, Ele vai moldando o vinho do nosso caráter, Ele vai moldando a realidade no qual nós existimos. Maria, naquele momento, ela nos dá uma dica para essa caminhada de transformação. Ela fala: façam tudo o que Ele disser. O que é isso? Jesus não falou muita coisa. Jesus falou coisas muito simples, no qual, até hoje, a gente já foi, sei lá, para 2000 anos depois, Jesus ainda é mal compreendido. Jesus ainda é distorcido. Muitos falam, muitos livros são escritos, Jesus isso, Jesus aquilo, mas a gente vê uma realidade onde os seus próprios discípulos não obedecem o básico que Jesus falou. Nós vemos uma realidade onde é muita carga religiosa e pouco de Jesus. É pouco daquilo que Ele simplesmente falou: amem a si mesmos, amem a Deus em todas as coisas, amem ao seu próximo, amem. Quanto mais Ele falava amem, menos as pessoas amam. Quanto mais a palavra de Deus é dita, Jesus, Ele é todo dia repetido na nossa liturgia, e Jesus fala, e a palavra de Deus entra pelo ouvido e sai pelo outro, e nós não conseguimos pegar aquela palavra e transformar na nossa vida. A gente reclama na nossa natureza ruim, nossa natureza humana, ela reclama, ela não consegue entender aquilo que transcende. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar. O Espírito Santo vai transformando a nossa compreensão. A compreensão de Deus é muito alta, é muito avançada, a gente não vai entender, mas aquele pouquinho que o Espírito de Deus vai nos indicando, a gente vai entendendo cada dia mais, e a gente vai crescendo em sabedoria, a gente vai crescendo em compreensão, e a gente vai entendendo cada dia mais a palavra de Deus. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu entendo algo novo. Todo dia a minha compreensão tem que ser renovada. Todo dia a minha atitude, a minha caminhada com Jesus tem que ser renovada. Todo dia o vinho tem que aparecer em nossa vida. Todo dia o milagre de Jesus tem que acontecer. Às vezes não acontece, mas tem que acontecer. Quando eu me disponho a ser um discípulo de Jesus, eu tenho que seguir e fazer aquilo que Ele fala. Eu tenho que estar disposto a pegar a minha natureza humana e seguir a natureza divina. Mas sou humano, a gente tem a nossa limitação, mas o vinho da nossa natureza, ele vai ser renovado, restaurado pelo poder de Jesus. Na vivência do Cristo em nós, podemos deslumbrar uma nova força, uma nova paixão. Cada dia mais, cada dia a gente cresce. Isso faz a gente criar maturidade. Deus, Ele participa da nossa caminhada. Deus está conosco. A misericórdia, a fidelidade, o amor e a justiça vai nos amparando e a gente vai compreendendo cada dia mais. O Espírito Santo, de forma individual, estará nos guiando, nos dando os seus dons, nos dando cada dia mais algo novo. A gente tem que ter uma novidade de vida. Esse é um dos principais significados do vinho.
a novidade de vida. Às vezes a gente fala, novidade de vida, uma vida renovada, legal, mas aonde a nossa vida está refletindo essa novidade de vida? Mas eu sou da igreja desde que o mundo é mundo, né? Desde antes de Abraão, e eu sou assim, eu entendo assim, mas o Espírito Santo vai nos renovando em consciência, vai nos renovando em atitude, vai nos renovando em ações de obras. Às vezes a gente lê o Evangelho, a gente vai lendo, chega um dia, gente, que a gente vai ler e a gente tem que fazer uma comparação. A gente está parecendo mais Jesus ou os fariseus? A gente está parecendo mais Jesus ou os apóstolos que estavam ali? Coitados, mais perdidos do que cego tirou tudo, né? Aí esse perdido a gente até entende, né? Mas tem gente que a gente lê, um dia que a gente lê o Evangelho, a gente parece um fariseu, a gente parece uma pessoa endurecida, a gente vê a nossa fé como algo petrificado, a gente vê a nossa fé como um ser pré-histórico, e a gente não consegue transcender, a gente não consegue ter a real sentido de uma espiritualidade que caminha com Jesus. E isso vai nos quebrando, vai quebrando o nosso ego, vai quebrando a nossa vaidade, vai quebrando a nossa pseudo-inteligência, e isso vai montando uma humildade. Humildade não é ser, coitadinho de mim, eu sou tão humilde, né? Não, humildade é reconhecer, tem coisa melhor do que eu, tem gente melhor que eu, tem coisas melhores por vir, e eu quero ser melhor, então eu tenho que buscar ter essa caminhada. A transformação do vinho na nossa realidade não é do dia para a noite, mas ela vai de forma gradativa se realizando na nossa caminhada. Nós temos a igreja como um suporte na caminhada, é algo que vai nos ajudar, não é algo que vai simplesmente nos manter, não é. A igreja é um suporte. O que vai nos manter é Jesus, o que vai nos manter é o Espírito Santo, o que vai nos manter é a nossa comunhão com Deus, isso que nos sustenta, nos alimenta e faz a gente viver. A igreja é um suporte onde nós trabalhamos, é um suporte onde nós atuamos no mundo. Que esse vinho da nossa realidade possa nos dar uma consciência nova, que essa consciência nova nos encaminhe para trabalhos novos, que esses trabalhos novos nos direcionem a novos olhares para o mundo e para a nossa fé, que tenhamos a fé renovada no dia de hoje, que tenhamos uma fé que seja transformadora para a nossa realidade, que tenhamos uma vida nova, um vinho novo para o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.